Então, como na aula passada a gente ficou faltando essa parte dos métodos contraceptivos, vamos falar hoje dos métodos hormonais, né? Já falamos dos métodos comportamentais, dos métodos de barreira, agora hoje é os métodos hormonais. É um dos métodos mais usados, né, pelas mulheres no Brasil. Ele é muito bom, mas também a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque tem algumas mulheres que não têm indicação de usar. Então, para quem pode usar, ele é ótimo, mas também existem as suas contraindicações. Além disso, para utilizar ele, você tem que conhecer como é que ele funciona. Então, primeiramente, o que é que a gente tem que saber? Como é que eles agem? Então, não importa qual é o tipo, nós vamos ver quais são os tipos de métodos hormonais, por mais que a gente ache que só tem um comprimido, mas existe vários. Qualquer método que tem hormônio dentro, ele vai fazer a mesma coisa, que é suprimir a ovulação, ou seja, fazer com que a mulher não ovule. Além disso, vai modificar o endométrio, que é o quê? Esse endométrio, que é a camada interna do útero, para que essa gravidez seja viável, ele tem que estar largo. Porque quando ocorre a fecundação lá nas trompas, que o embrião, ou que o óvulo fecundado, ele desce para o útero, ele tem que penetrar dentro do endométrio. Se esse endométrio estiver fino, acaba abortando, ele não penetra, ele não gruda, ele não se implanta, na verdade, a gente chama que ele não se implanta. Então, o método hormonal, ele além de fazer com que a mulher não ovule, ele também modifica o endométrio, fazendo com que, se por acaso ela chegar a ovular, ele não vá penetrar no endométrio, porque ele vai estar muito fino. Além disso, modifica o muco cervical, que é aquele muco que deixa a vagina mais úmida, que a mulher, quando está no período fértil, fica ainda mais úmida, justamente para facilitar os espermatozoides eles nadarem até chegar nas trompas. O método hormonal, qualquer deles, vai fazer com que esse muco fique mais espesso, mais grosso, dificultando os espermatozoides de nadarem até lá. Aqui está perguntando, ei, Michelle, no caso, um dos efeitos colaterais pode ser saindo algo do peito, um líquido. Gente, é o seguinte, quando sai alguma coisa, não é para sair nada do mamilo, secreção nenhuma, se você não estiver grávida ou se você não estiver amamentando, tá? Então, se você estiver grávida e você estiver amamentando, vai sair alguma secreção, líquido, leite. Fora disso, você tá alguma alteração. Normalmente, pode ser alteração hormonal. Então, tem muitas mulheres que estão tomando muito anticoncepcional, pode sair alguma secreção da mama. Às vezes pode ser uma mastite, que é uma inflamação na mama. Então, sempre é bom, se tiver saindo algum líquido, alguma secreção da mama, ou você fazendo, espremendo para sair ou não, você é bom sempre procurar a enfermeira ou o médico do postinho para saber o que é. Mas normalmente a alteração hormonal. Normalmente pode estar associado a alterações hormonais, viu? Certo. Então, quais são os métodos, gente? São esses. Todos eles têm hormônio dentro. Então, se você tomar qualquer um deles, eles vão ter o mesmo efeito. Quais são eles? A pílula combinada, que é a mais conhecida, a mais utilizada pelas mulheres no Brasil. O adesivo, que é a mesma coisa. É a mesma coisa que tem nessa pílula combinada, tem no adesivo. A gente vai ver como é que funciona cada um. A mini pílula, o anel vaginal, as injeções, que são dois tipos, bimestral e trimestral, ou bimestral, aliás, mensal e trimestral. Os implantes intradérmicos, que você coloca, eu vou explicar todos eles, e a pílula do dia seguinte, que, na verdade, a pílula do dia seguinte, ela não é um método anticoncepcional, tá certo? A pílula do dia seguinte, ela não pode ser considerada um método contraceptivo, ela é um método de emergência. Só que por ela ter hormônio dentro, aí a gente estuda junto com os métodos hormonais, tá bom?
E vamos ver cada uma delas. Primeiro, vamos para as pílulas, né? Para os que têm os comprimidos. Existem dois tipos. Existe a pílula combinada e existe a mini pílula. Qual é a diferença das duas? A combinada, como o próprio nome já está dizendo, é porque vem dois hormônios. Todos os métodos, voltando aqui, todos esses métodos aqui, eles têm hormônio. E quais são esses hormônios? São os mesmos hormônios que a mulher produz. O ovário da mulher produz. Quais são eles? Estrogênio e progesterona, tá certo? Vai ter alguns desses hormônios que só vai ter um hormônio, no caso a progesterona. Vai ter outros que vai ter dois hormônios, no caso o estrogênio e progesterona. Às vezes na embalagem vem um nome diferente, mas é só sinônimos, tá bom? Porque é tudo a mesma coisa. Então, quando a mulher toma um método hormonal, ela está tomando o mesmo hormônio que ela já produz. Só que ela não produz o tempo inteiro, tá? Quando ela não toma comprimido nenhum, ela vai produzir esses hormônios dependendo em algum período do ciclo menstrual, como a gente viu nos conteúdos passados. Né? Quando é que ela vai produzir estrogênio e progesterona? Ela vai produzir principalmente quando ela já ovula. No início, depois que ela menstrua, até o amadurecimento do óvulo, ela praticamente não produz progesterona e produz um pouco de estrogênio. Mas ela só vai produzir realmente muita progesterona e estrogênio depois que ela ovula. Isso é uma mulher que não está tomando hormônio nenhum. Qual é a diferença de uma mulher que toma esses métodos, toma esses hormônios? Ela vai estar com a quantidade de hormônio alta o tempo inteiro. Essa é a grande diferença. Então, para o nosso corpo, para a mulher que toma um anticoncepção não hormonal, é como se ela tivesse imitando uma gravidez para o cérebro dela, impedindo que amadureça mais óvulos, por isso que ela não produz, ela não ovula e é por isso que ela não engravida tomando o anticoncepcional, porque ela está com as taxas de hormônios todas bem altas, tá? Mas vamos entender mais um pouco na frente. Então, a combinada, a pílula combinada, ela é de estrogênio e de progesterona, ou seja, tem os dois hormônios, e ela pode ser monofásica, bifásica ou trifásica. A monofásica, gente, é o seguinte, a combinada, ela tem várias formulações e tem várias marcas. E cada marca e formulação tem uma quantidade diferente de hormônio, tá? Mas só muda a quantidade, mas o hormônio não muda, é sempre estrogênio e progesterona, tá certo? Então você vai ver marcas que tem 21 comprimidos, vai ter marcas que tem 22, que tem 24, que tem 26 comprimidos, tá certo? Mas é combinada. Como é que você vai saber que aquele comprimido é combinado? Porque quando você olha na caixa, na embalagem, vai estar lá dois nomes. Se tiver dois nomes, é porque ela é combinada. Às vezes não vem estrogênio, vem estradiol, ou não vem progesterona, vem levonorgestrel, mas é a mesma coisa, tá? Então, qual é a diferença dessas monofásicas, bifásicas ou trifásicas? As monofásicas, vamos supor que a cartela de comprimido tem 21 comprimidos. A pílula combinada monofásica significa dizer que todos os 21 comprimidos têm a mesma quantidade de estrogênio e a mesma quantidade de progesterona, tá? Então, se for 25 miligramas de estrogênio ou 50 miligramas de progesterona, todos os comprimidos vão ter a mesma quantidade de estrogênio e progesterona. Essas são as monofásicas, são as mais comuns, são os mais baratos, tá? Inclusive, o ciclo 21, que é distribuído pelo SUS, é monofásico. O que é a diferença do bifásico e do trifásico? Aqui nessa imagem está mostrando um trifásico, mas o bifásico é praticamente a mesma coisa. Significa dizer, o bifásico tem duas fases de hormônios, o trifásico tem 3 fases de hormônio. Qual é a diferença? Que nem todos vai ter os 21 comprimidos, só que alguns vão ter uma quantidade de hormônio, outros vão ter outra quantidade de hormônio. Por exemplo, nesse exemplo de uma trifásica, nesses 5 primeiros comprimidos, tem mais progesterona e menos estrogênio. Nesses outros comprimidos aqui,
tem mais progesterona, mas já está aumentando a quantidade de estrogênio, ou seja, tem mais estrogênio aqui do que nesses. E nesses outros verdinhos, tem mais estrogênio e menos progesterona. Ou seja, esses aqui, trifásicos e bifásicos, eles são muito utilizados para pessoas que não se adaptam aos monofásicos, porque tem muito mais hormônios os monofásicos. Então, é só questão de adaptação. Por isso que a gente diz que uma mulher que começa a tomar métodos hormonais, ela começa a tomar, ela vai ter reações. Não tem essa que é muito difícil você encontrar uma mulher que diz que não sentiu nada, que não mudou nada. Tá? Às vezes muda, tem coisas que é para o bem, outras que não é. Por exemplo, tem mulheres que tinham a pele oleosa, o cabelo oleoso, começa a tomar anticoncepcional e faz melhorar, né? Então, tanto pode ter reações boas como ruins. Então, essas mulheres que têm muita reação, a gente vai mudando, mas a gente diz que nunca toma um mês e aí já abandona. Por quê? Porque vai ter uma mudança no corpo da mulher com esses hormônios. Então, a gente diz que ela tem que tomar aquela medicação por pelo menos os 4. Os ginecologistas dizem que tem que utilizar por 6 Michele. meses. Oi. Pode falar. Pois o meu anticoncepcional, ele assim, só foi refeito uns 3 meses. Aí ele para de fazer. Eu fico só trocando, nenhum se dá comigo. Não, efeito ele faz. Ele fica tendo reação, é isso? Tu fica tendo reações? Não, é muito estranho. Tá muito estranho essas coisas. Os anticoncepcional. Mas tu sente o quê? Mulher, com 2 meses, aí desregula a menstruação, que era para regular. Eu fui criando espinha. Agora, nesse último mês, aí foi que piorou mesmo. Mas tu toma ele direitinho, direitinho. Toma. Pois é porque precisa encontrar o que se adapta a você. Mas se você não se Pois, adaptar com o comprimido, você pode procurar outros métodos, viu? eu tô pensando em tomar. Pois é, pode testar com a injeção, pode testar com outro tipo de método, viu? Então é esse a Aham. diferença. A mini pílula, ou também chamada de pílula de amamentação, ela só tem um hormônio, só tem a progesterona. Esse comprimido, gente, na verdade, ele foi criado como uma alternativa para as mulheres que estão amamentando e não querem engravidar, e não devem engravidar enquanto está amamentando. Por quê? Porque se elas tomassem essa combinada, o estrogênio que tem dentro poderia causar tanto uma diminuição na produção de leite, porque o estrogênio inibe a prolactina e, consequentemente, a ocitocina, então há uma diminuição do leite, da produção do leite, como também o estrogênio ele pode passar para a criança pela amamentação, e aí essa criança pode ter um aumento na produção de hormônios dela, ela vai ter esses hormônios, inclusive tem muitas crianças quando nascem, vocês devem ver isso em pediatria, que, por exemplo, pode ter pseudo-menstruação, uma falsa menstruação, sangrar um pouco pela vagina da criança quando nasce, e é só alteração hormonal. É só o excesso de hormônio da mãe que passa para a criança. O menino nascer com um testículo muito grande, se não é não é água dentro, pode ser decorrente do excesso de hormônio da mãe passado para a criança. Então, por causa disso, mulheres que estão amamentando não pode tomar a pílula combinada. Então, criaram essa pílula, a pílula da amamentação, que ela é só de progesterona. Ela é um pouco diferente, aliás, ela é muito diferente da combinada. Ela é de uso contínuo, ela não tem pausas, tá? Terminou uma cartela, já começa em outra, não pode ter pausa. Por que não tem pausa? Porque o efeito dela é menor, bem menor do que a combinada. Então, a pílula de amamentação, ela é indicada para mulheres que estão amamentando, porque a própria amamentação já é um método, né? Lembra do método comportamental de Lahm? Método de lactação e amenorreia. Então, ela está amamentando, ela já diminui a chance de engravidar. E tomando essa mini pílula, ajuda mais ainda. E ela vem de 28 a 32 comprimidos e todos são ativos, ou seja, todos eles têm progesterona dentro. Aqui, gente, é só uma lista, isso não cobra, é só questão de vocês ficarem com esse conteúdo a título de informação. Tem uma lista de todos os anticoncepcionais.
a quantidade de comprimido que vem em cada cartela e o nome. Ó, é acetato de ciproterona e etilenestradiol. Isso aqui é a progesterona e esse é o estrogênio. Ou seja, sempre vem 2 hormônios, porque são os orais combinados, tá certo? E aqui está o nome de vários, né? Com 21 comprimidos, aí tem 2 miligramas de progesterona e 35 o G de estradiol, né? Que é o estrogênio. O selene se encaixa nele, o Diane, o Diclin. Aí esse outro também é da mesma forma, só porque muda as miligramas. Ó, isso aqui já é 20 UG de estradiol, já é diferente, já tem um pouco menos. Aí esse aqui já vem 24 comprimidos, né? E 4 que são placebos, que depois eu vou explicar o que é isso. Então, aqui é só uma lista para, a título de informação vocês olharem, tá? Michele, a pílula do dia seguinte, ela só contém levonorgestrel. Que é a progesterona, tá? Eu vou Ah, explicar ela também direitinho, tá? E aqui também eu trouxe os nomes comerciais das mini pílulas, daquele que é a pílula da amamentação, que vem com 28 ou 35 comprimidos, né? E aqui tá alguns nomes, tá bom? Todos eles, ó, aqui, ó o tanto, desogestrel, linestrenol, noretisterona, levonorgestrel, tudo isso aqui é progesterona, tá bom? O que muda? O que muda é a composição, ó, tá vendo a diferença das composições, a quantidade de comprimidos, tá? Mas todos são mini pílulas. E aí, como é que usa, né? Como é que a gente usa a pílula combinada? A pílula combinada, gente, para qualquer mulher que vai iniciar a pílula combinada, ela tem que esperar descer a menstruação, tá? Então, ela vai esperar, ela vai começar. Então, ela nunca tomou ou ela parou já há um tempo. Quem já parou por um tempo, quer novamente começar a tomar, ou vai tomar pela primeira vez, tem que esperar descer a menstruação. Desceu a menstruação, o que é que ela vai fazer? No dia que desceu a menstruação, ela vai tomar o primeiro comprimido, tá? E aí vai ficar tomando um comprimido todos os dias, no mesmo horário. Então, se começou a tomar 10 horas da noite, toma todo dia 10 horas da noite. Se foi 8 horas da manhã, toma 8 horas da manhã. Não importa o horário, o importante é que você sempre cumpra os mesmos horários. Por quê? Porque para que essa pílula tenha o efeito de evitar a gravidez, de evitar que a mulher ovule, você tem que estar com a quantidade de hormônio suficiente no seu corpo. Se você toma a medicação toda errada, em horários completamente errados, corre o risco de ter uma baixa nessa produção de hormônio e você ovular. Então, muitas vezes, quando acontece de mulheres engravidar tomando a pílula, muitas vezes é por ter tomado errado, tá? Se por acaso você quer começar a tomar a pílula combinada, e aí você desce sua menstruação no sábado à noite, aí domingo é tudo fechado, ou você está esperando receber o dinheiro, não dá para comprar o comprimido logo, o que é que eu posso fazer? Eu posso começar a tomar até o 5º dia, tá? Até o 5º dia que desceu a menstruação. Mas o quanto antes, melhor. Então, vai ingerir um comprimido por dia até o término da cartela, de preferência no mesmo horário. E no final da cartela, vamos supor que a cartela é de 21 comprimidos, tá? Lembrando que existe formulações com outras quantidades. Aí, o importante é você ler a bula. Quando é 20 comprimidos, gente, sempre vai ser desse jeito. Mas quando vem mais comprimidos, aí tem que ler a bula para saber como é direitinho a questão da pausa. Como a maioria é de 21 comprimidos, você vai tomar um comprimido por dia, que dá 21 dias, e acabou a cartela, né? Vamos supor, hoje à noite, 10 horas da noite, eu vou tomar meu último comprimido. Pronto, tomei. E aí, o que é que eu faço amanhã? Você amanhã vai começar a contar os 7 dias de pausa. Ou seja, 7 dias que você vai ficar sem hormônio no seu corpo. Então, eu conto de amanhã, não é de hoje. Porque se hoje eu tomei, hoje eu vou ter hormônio no meu corpo. Então, eu vou contar a partir de amanhã, tá?
Então, amanhã é sexta, eu vou passar sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Quinta-feira, faz 7 dias que eu estou sem hormônio. Eu vou começar a tomar a nova cartela quando? No outro dia, no 8º dia, tá certo? Eu inicio uma nova cartela. Então, é assim. Ei, Michele, Oi. não engravida nessa pausa, né? Não, nessa pausa você não. O que é que acontece? O que é que acontece com o corpo da mulher? Quando ela está tomando comprimido, se vocês lembrarem daquele gráfico que eu expliquei para vocês do ciclo menstrual, lembra que quando estava no meio do ciclo, que a ovulava, e depois os hormônios caíam, tinha aquilo ali tudo, que o estrogênio e a progesterona, eles ficam altos, aí quando é para tu menstruar, ele cai. É isso que acontece. Quando você toma a pílula, você fica o tempo todo com hormônio no teu corpo. O tempo todo. Na hora que faz essa pausa, o que é que acontece? Esses hormônios começam a diminuir. Como eles começam a diminuir e você não engravidou, porque você não ovulou, o que é que vai acontecer? Você vai menstruar. Então, essa pausa é justamente para descer a menstruação, tá? Mas a nova cartela você não precisa esperar descer a menstruação e nem começar a tomar uma nova cartela quando a menstruação descer. Não precisa nem olhar mais menstruação, porque vai descer, tá? O importante é essa pausa. E durante essa pausa, você não engravida de jeito nenhum. Não precisa utilizar outro método para evitar a gravidez, porque você não vai engravidar se você tomou direitinho, tá bom? Como eu já tinha dito, alguns marcas, ela também utiliza placebo. Tem o placebo. O que é o placebo? Aqui tem um exemplo de uma marca que utiliza placebo, onde você tem 21 comprimidos ativos, todos esses amarelos são comprimidos ativos. E eles colocam 7 comprimidos brancos. O que é esses 7 comprimidos brancos? É o placebo, ele não tem nada dentro. Então, para que coloca, já que não tem efeito, não tem hormônio dentro? Porque, gente, na vida tudo é costume, é rotina. Muitas mulheres têm dificuldade em tomar a pílula combinada porque esquecem. E aí corre o risco. Quando você esquece, muitas vezes, corre o risco de você engravidar, né? Não vai ter efeito a medicação. Então, o que é que acontece? Se você toma todos os dias, teu corpo se adapta tanto àquela rotina que você não esquece mais. Mas aí nós temos um grande problema em relação à pílula combinada, porque precisa dessa pausa. Quando você dá essa pausa, gente, você quebra a sua rotina. Aí, com 8 dias, começa tudo de novo. Aí, entendeu? Aí fica aquela coisa. Então, algumas marcas colocam esses comprimidos placebos justamente para tu não quebrar a rotina. Você vai, em vez de você ficar 7 dias sem tomar nada, você vai ficar tomando esses comprimidos que não tem nada dentro, mas que vai ter efeito somente na questão da rotina, de não quebrar a rotina. Mas, por exemplo, se você comprar um comprimido desse e vier esses placebos, se você não quiser tomar, não precisa, tá? É só para isso. Então, placebo é isso. E aí tem a questão do esquecimento. Se você esquecer de tomar um comprimido, o que é que acontece? Vai ainda ter efeito essa pílula? Vai. Se esquecer de tomar só um dia, vai. E o que é que deve ser feito? Deve tomar a pílula esquecida imediatamente. Então, não é para esperar a hora de tomar a próxima pílula, não. Por exemplo, se você toma todo dia à noite e à noite você esqueceu de tomar, acordou de manhã, e aí, quando foi na hora do almoço, lembrou. Então, você já corre e toma logo. Não vai esperar chegar de novo, não. De noite, não, tá? Toma imediatamente na hora que você lembra. E continua tomando a pílula do mesmo jeito e vai dar certo, não vai causar problema nenhum, tá? Até um dia de esquecimento, você não vai correr o risco de engravidar. Mas, se você esquecer de tomar duas ou mais pílulas, 2 ou mais comprimidos, aí sim você corre o risco de engravidar. Por quê? Porque você já passou muito tempo sem o hormônio no seu corpo.
E aí corre o risco de, nesse período que tu ficou sem o hormônio, pegar e vir a ovulação, tá? Então, nesse caso, a pílula que você estava tomando não vai mais surtir o efeito. E aí, o que é que você deve fazer? Deve interromper? Não deve mais tomar? Não. Você deve tomar um comprimido na hora que você lembrou, por mais que tenha esquecido 3, 4. Não é para tomar 4 de uma vez, nem 3 de uma vez, não, gente. Tem que tomar só um e aí ficar tomando os outros normalmente, nem que passe mais para frente. E por que, já que não vai mais surtir o efeito? Para não desregular a menstruação. Qualquer comprimido desse que você tomar e você interrompe de imediato, tua menstruação vai ficar desregular. Então, começou a tomar Michele, a pílula, oi. Pode falar, Vitor. mas, tipo, esquecer mesmo sem ser no período fértil, tem como ovular, tipo, fora do período fértil, se esquecer alguma Pode, coisa? sabe por quê? Porque, assim, na teoria, o período fértil, ele ocorre na metade do ciclo. Se você está tomando anticoncepcional, você não tem aquele ciclo como acontece, aqueles hormônios todos. Vamos imaginar aqui. O que faz você ovular é a hipófise, que é uma glândula que você tem na cabeça, que vai produzir dois hormônios, o FSH e o LH, tá? E vai mandar para o ovário esses dois hormônios através do sangue para amadurecer o óvulo. Aí você ovula. Se você está tomando a pílula, né? O estrogênio e a progesterona vai fazer o quê? Vai fazer com que minha hipófise não libere nenhum desses hormônios. É por isso que você não ovula. Vamos supor que você esqueceu de tomar um comprimido. Se você esqueceu de tomar um comprimido e lembrou logo no outro dia, não dá tempo da hipófise liberar tanto hormônio para amadurecer o óvulo. Agora, se você esqueceu de tomar 2 ou mais, aí corre o risco. Sabe por quê? Porque na hora que baixa muito a quantidade de hormônio no seu corpo, a hipófise, ela pensa o quê? Ah, então é hora de mandar o FSH. E se ela mandar muito FSH, vai amadurecer rápido o óvulo, aí manda logo o LH, que vai romper o óvulo, e você ovula. Então, quando você toma pílula, você não tem esse negócio de período de ovulação, porque você não ovula. Mas se você dá essa pausa, você corre o risco de ovular por causa disso, viu? Então, você deve continuar a tomar, mesmo não tendo efeito, para não desregular a menstruação, tá? Aí, quando terminou, aí desceu a menstruação, começa a nova cartela, ela vai surtir efeito. Uma coisa que eu vou deixar muito clara para vocês, que já escutei muitas pessoas que disseram que escutaram isso de ginecologista, e eu acho um verdadeiro absurdo. Mas, né, fazer o quê? Muitos ginecologistas dizem assim, muitos não, eu já vi muitas pessoas falando que escutaram isso de ginecologista, que quando você for começar a tomar o comprimido, os 3 primeiros meses você fique evitando com camisinha, porque corre o risco de engravidar. Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas isso é um absurdo, gente. Se você tomar esse mês, a pílula vai fazer efeito esse mês. Não tem esse negócio de teu corpo se adaptar ao comprimido, à pílula, para ela começar a dar o efeito para evitar, não. Se você começar a tomar o comprimido esse mês, ela vai ter efeito esse mês. Se no próximo mês você parar, o próximo mês não vai mais ter efeito. Então, isso não existe. Não existe. Se vocês já escutaram isso, ou se vocês ouvirem falar sobre isso, é mentira. Se você começar a tomar qualquer comprimido, ele vai ter efeito exatamente esse mês que você está tomando. Você parou de tomar ele, gente, ele sai do seu corpo. Tem até questão também que falam que mulheres que tomam por muito tempo anticoncepcional, elas correm o risco de não poder mais engravidar. Também é mito, gente. Isso não existe. Primeiro, os hormônios que tem dentro dessas medicações são os mesmos que nós produzimos. Então, não é nada de estranho, tá? O problema é que é uma grande quantidade. É isso. Mas a mulher ela não vai ficar infértil porque tomou anticoncepcional por muito tempo.
O que é que acontece com muitas mulheres? Toma anticoncepcional a vida reprodutiva todinha, e com 30, 35 anos quer engravidar. Gente, a partir dos 30 anos, a gente já diminui a nossa capacidade de engravidar, porque já vai diminuindo. Nem sempre você amadurece óvulos, esses óvulos nem sempre são de boa qualidade. Então, há uma diminuição. Só para vocês terem noção, numa relação sexual desprotegida, durante um ciclo menstrual, a mulher só tem chance de engravidar só 16%. Então, por mais que você ache que engravidar é muito fácil, mas na teoria não é. Então, a pílula, ela não vai causar esse efeito remanescente que você tomou por muito tempo, você vai perder a capacidade de engravidar, não, tá? Se você parou esse mês de tomar, por mais que você tenha tomado 20 anos, você corre o risco de engravidar. Só que vai depender da sua idade, vai depender do seu parceiro, entendeu? Tem vários fatores que podem interferir você ficar grávida ou não. Não é bom você tomar esses comprimidos por muito tempo, porque ele vai ter outras complicações, como principalmente problemas circulatórios, Trombose. trombose, né, AVC, câncer de mama, aumenta o risco quem toma esses hormônios em excesso. Só que, para a questão da fertilidade, isso não existe, tá bom? Bora lá. Aqui, gente, tá só a comparação da pílula combinada com a mini pílula, tá? Quais são as características? A mini pílula, ela só é indicada para a mulher que amamenta. Ela tem 28 ou 35 comprimidos, todos ativos, ou seja, não tem placebo dentro dele. E outra coisa, ele é contínuo, tá? Tá aqui embaixo. O uso dele é contínuo. Terminou uma cartela, hoje, amanhã já começa a tomar outra, tá? O efeito contraceptivo dele é bem mais baixo em comparação com a pílula combinada, porque ele só vem um hormônio, só vem a progesterona. E o que é que ele causa, gente? Ele causa alterações menstruais, principalmente a ausência de ciclo. Essa mini pílula, normalmente, quem toma não desce a menstruação, ou ela desce toda errada, fica só apontando, passa 2, 3 meses sem descer, entendeu? Quando desce, é pouco sangue. Então, ela vai desregular tudo. Oi. Esse mês minha menstruação veio só 1 dia e meio. E eu tomo Tamisa 20. Mas isso é normal. Pelo volume, é normal. Uma mulher, o volume menstrual ela é de 100 a 300 ml. Só que mulheres que tomam anticoncepcional, há uma diminuição do volume. Por que que diminui? Porque que as mulheres que tomam essa pílula combinada, vem menos sangue, vem mais coágulos e o sangue é mais escuro.